homem é um ser social por natureza que depende do outro para viver. Além da questão da dependência, é indiscutível a influência que o meio social exerce sobre os seres humanos. Esse meio se estende ao planeta que habitamos e a todos aqueles que compartilham a existência. Apesar do difícil momento pelo qual a Terra está passando, sem dúvida o desejo da grande maioria das pessoas é poder viver em paz e harmonia. Nessa luta pelo bem comum, a mensagem máxima de Jesus nos lembra que o caminho para alcançar a tão sonhada paz mundial é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sentimento que nos leva a compreender que não basta apenas viver em sociedade, mas que somente o respeito e a solidariedade serão capazes de criar condições para compartilhar e somar esforços. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje nós vamos falar sobre vida em sociedade. É a lei da sociedade, está no Livro dos Espíritos e é uma lei tão importante que nós precisamos viver e conviver uns com os outros. É um aprendizado que nós só teremos se vivermos em sociedade. Então, todos precisamos viver em sociedade para termos consciência deste aprendizado. Pode começar na família, mas depois vai se estendendo e vamos para os colégios, para a faculdade, para os amigos, com os inimigos. Então, vamos nessa vivência, nesse intercâmbio e vamos crescendo. Até os animais têm que aprender a viver em sociedade. Nós vemos que um cãozinho que não saia de casa e encontra outro cão na calçada, vai disparar de seu dono. E normalmente vai investir contra o outro cão. Mas se ele aprender a conviver com outros cães, ele vai chegar, cheirar, tentar conversar na linguagem dele, porque ele já sabe viver em sociedade. Então é um aprendizado para todo ser vivente. Até as plantinhas, quando elas estão juntas umas com as outras, trocam seu pólen, elas vão se colorindo e assim a natureza vai ficando mais bela. A vida em sociedade é uma lei maravilhosa que os espíritos nos ensinam para o nosso crescimento moral. Hoje nós vamos contar com o Neymer Mazotti, Gisele e Dr. João, falando sobre a lei de sociedade. Vamos ouvi-los. Queridos amigos, estamos novamente com vocês, trazendo hoje para discutir o tema Vivendo em Sociedade, os companheiros do Centro Espírita União, Sr. Neymer Mazotti e Dr. João Cosmiscas. O tema é palpitante, é importante. Nós sabemos das dificuldades que nós temos de conviver com as pessoas e nós vamos discutir isso à luz da doutrina espírita. Primeira questão para Dr. João. Dr. João, como viver bem em sociedade? Bom, para viver bem em sociedade é fundamental que se tenha respeito ao direito alheio. O homem que tem como primordial conduta a liberdade, que é a tônica do momento, ele tem que ter como segunda tônica a responsabilidade. Porque a liberdade sem responsabilidade é loucura. E a liberdade sem respeito é o que leva ao crime. Ou seja, é um delito. Ele leva ao delito. Então, para se viver bem em sociedade, nós temos que ter direito à nossa liberdade. Nós temos que ter o dever fundamental de respeito e, fundamentalmente, de limites próprios, de saber até onde que a gente pode ir e onde que a gente deve parar para a responsabilidade do equilíbrio geral. Quer dizer, essa questão da gente saber até onde ir implica em respeitar o limite, o direito do próximo. Nós não estamos com muita liberdade, querendo ter mais liberdade individual, isso é que cria esses conflitos nos limites, do Sr. Neymer? Exatamente. Nós procuramos e buscamos a liberdade a todo custo. Acontece que respeito cerceia a liberdade. Responsabilidade cerceia a liberdade.
e os limites cerceiam liberdades. Então nós acabamos perdendo esse contato com esses pontos e acabamos dando à sociedade atual uma situação de busca constante de direitos. Sabe, sem perceber que fazendo todo o indivíduo que está fora de nós como nosso inimigo, porque nós temos que disputar o nosso direito. E a disputa de direito evita a socialização, existe a aproximação, que implica no amor, que implica na concessão, e implica no prazer de conviver e fazer concessões pelos semelhantes. Então, essa situação atual, hoje, é resultado de princípios que estão sendo divulgados demais, que é reivindique seus direitos, o que chega até a contrariar o próprio Evangelho, pois que Jesus recomenda que se busque o perdão, se faça concessão. Ele chega a dizer que se nós, ao fazermos as nossas ofertas, nos lembrarmos que temos algum problema com alguém, devemos deixar a nossa oferta no aparadouro, irmos nos consertar e depois voltar e fazer. Com quem diz, Deus não aceita nem a prece do indivíduo que não se conserta, que não se ajusta. É aquele que só reivindica, não tem condição de estabelecer uma sociedade equilibrada. Doutor João, as relações entre as pessoas são muito gratificantes, não é? A convivência com as pessoas, o sair junto, o sentar para bater um papo. E isso está se tornando cada vez mais difícil. Não é tão fácil hoje a gente encontrar um amigo diante do tempo que a gente perde no tráfego, no trabalho, para ir para casa. A gente está ficando com o tempo cada vez mais curto, né? Essa tecnologia que nós temos à nossa disposição tem essa capacidade de nos tirar essa convivência, não é? Ela é prejudicial à nossa evolução? A gente tem, de um lado, uma tecnologia extremamente avançada, e do outro, a gente tem a convivência com as pessoas. E não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Como que a gente pode contemporizar isso daí? Tudo na vida é uma questão de moda, e moda leva rapidamente a um novo equilíbrio, ao surgimento de um fator alternativo. Obviamente que os meios de comunicação através da tecnologia trouxeram facilidades para o homem atual. E essa facilidade, por exemplo, a comunicação de um familiar meu que se encontra em outro país distante, eu consigo fazer pelos meios tecnológicos. Só que o homem utiliza isso em exagero, fazendo essa comunicação com o seu vizinho de casa. Ele não vai até a casa do vizinho e faz isso através dos meios tecnológicos, do computador. Mas não é a mesma coisa, né? Obviamente que ele já está percebendo os limites da produtividade desse tipo de coisa. Então, ele rapidamente também vai encontrar um novo método, um novo patamar, onde ele vai procurar, por si só, avisar o prazer do contato pessoal, a vivência do contato pessoal. Ele não vai desaparecer, necessariamente não.